trabalho que esse cara tá fazendo. E olha ali, ó, Gabriel, Jô e Rodriguinho estão pendurados com 2 cartões amarelos. Jogarão amanhã contra a Ponte, mas com essa preocupação podem aí ficar de fora da partida contra o Palmeiras. A Ponte não tem nenhum problema, a Ponte Preta, hein, o Gilson Kleina. Todos os jogadores à disposição. E ele mandará a campo Aranha, Nino Paraíba, Marlon, Rodrigo e Fernandinho, Fernando Bob, Jadson, Elton, Renato Cajá e Luca e o Emerson Sheik. E amanhã, hein? Será que a Macaca apronta em Itaquera? Difícil que ela apronte, né? A Macaca não tem conseguido manter uma regularidade quando joga fora de casa. Semana passada contra o Avaí não fez uma grande atuação. Eu acho que o Corinthians deve vencer o jogo, mas o Corinthians contra alguns adversários mais difíceis tem tido alguma dificuldade em furar os bloqueios defensivos. Semana passada contra o Botafogo, tentou de tudo, acabou conseguindo quando lançou mão do menino Pedrinho. Contra o Grêmio, é bem verdade que jogava fora de casa, mas conseguiu também numa surpresa, que foram aquelas arrancadas do Paulo Roberto. Quantas outras cartas na manga terá o Corinthians? Como o Paulo Roberto foi contra o Grêmio, como o Pedrinho foi contra o Botafogo, porque é normal que seja assim. Um time, quando tem muito sucesso, os adversários vão mapeando as formas de jogar. Como é que o Corinthians chega? Opa, vamos bloquear aqui. O próprio Corinthians fez isso com o Grêmio, no jogo lá da Arena. Então, não sei se a Ponte Preta terá mapeado e terá condições de bloquear as principais jogadas do Corinthians. Mas com certeza já conhece muito melhor como joga esse Corinthians. E quantas outras cartas na manga o Carille ainda vai ter para outros jogos difíceis que virão pela frente do campeonato? Pode ser que ele saque a cada jogo mais uma. Mas é uma questão que o Corinthians vai ter que se deparar com ela na sequência da competição. Pois é. E o que vocês esperam? Olha, eu acho que o Carille ele tem uma grande vantagem em relação aos outros treinadores. Ele fala com o coração. Ele não tenta enrolar o cara, não tenta ser mais esperto do que ninguém. O que ele falou aí, que seria um desrespeito com a Ponte Preta, que só iria poupar se algum jogador realmente tivesse risco efetivo de ficar fora do campeonato, de algumas rodadas no futuro. E ele falou ele falou uma grande verdade, que os 3 pontos da Ponte Preta valem exatamente a mesma coisa do que os 3 pontos do Palmeiras. Então eu acho que o Corinthians hoje talvez seja o time mais equilibrado do campeonato. Não é nem questão de carta no bolso do colete, tirar uma... Ninguém fez mágica, ele não fez mágica. O Carille treina o time reserva exatamente como treina o time principal, né? Dá atenção para todo mundo. E essa é uma característica que vem desde o Tite, ele foi muito tempo auxiliar do Tite. Então ele prepara o grupo para jogar dentro daquele sistema tático. Sai um que tem mais qualidade técnica e entra outro, mas o cara sabe exatamente a função. Essa questão que eu estava falando, o Savoia, o que fez o Paulo Roberto contra o Grêmio e o que fez o Pedrinho contra o Botafogo, os jogadores que eles substituíram não estavam fazendo. Mas por que São situações diferentes. Mas é porque Marquinhos Gabriel fez quando substituiu o Rodriguinho na seleção. E depois, quando substituiu o Jadson. Então, a carta na mão que eu digo, assim, é uma alternativa diante da dificuldade do plano inicial. O que acontece? Normalmente, isso acontece há anos. Você tem um time, 11 titulares e mais 4, 5 que são jogadores chaves no time do futebol. No Corinthians, não. No Corinthians, desde a época do Tite, todo mundo é importante. Os 11 reservas são importantes e merecem a mesma atenção do treinador. E o Carille está fazendo exatamente a mesma coisa que fez o Tite. Ou seja, quando precisa do reserva, o reserva está pronto. E não é fácil fazer isso, porque ele tem que motivar. O reserva é o reserva, é o cara que fica em segundo plano. Então você precisa ter até uma forma inteligente de lidar com isso, para o cara se sentir importante e continuar motivado. Quando precisou dele, ele entra. Né? Ninguém esperava isso do Paulo Roberto. Mas por que ele fez isso? Porque ele está bem, ele está treinando bem, ele está sabendo o que ele tem que fazer, as funções. Então, quer dizer, é um cara programado para fazer aquelas funções. Ele não vai entrar no campo para arriscar. Mas quando aconteceu, desculpa, Savoia, te cortar, mas quando aconteceu pós-jogo, não lembro qual foi o jogo, estava aqui tentando me recordar, que o Fagner e o Rodriguinho iam para a seleção. Contra o Vasco, primeiro jogo. Foi contra o Vasco, não foi? Primeiro jogo. Isso. Só que na coletiva pós-jogo, os jogadores iam viajar naquela noite ou na noite seguinte,
perguntado para ele quem são os substitutos. Na hora. Ele já deu de bate-pronto e indicou. Paulo Roberto na direita. Por quê? Porque ele já estava treinando. Ele sabia que o Léo Príncipe... Aliás, perdão. O Léo Príncipe, o reserva? Reserva. Não, contra já estava machucado. O Vasco, os jogadores já estavam na seleção. Jogou Paulo Roberto, então, não foi? Um jogo anterior, de lateral. Anterior ao Vasco. Isso, foi anterior ao Vasco. Anterior ao Vasco. Que ele disse, vai jogar o Paulo Roberto e entra o Marquinhos Gabriel. Aí todo mundo ficou surpreso, porque ele tinha ainda uma semana para o jogo seguinte. E aquilo chamou a atenção. É um cara com conhecimento do seu grupo e com franqueza nas palavras. E dá confiança pro jogador, né? Confiança pro jogador. jogador. Pro cara e fala assim, olha, você vai jogar, mas cara, vai ficar, né? Eu fui atleta. Se eu vou jogar no domingo, um jogo super importante, eu vou treinar. Eu sempre jogava, não sou nem parâmetro. Mas eu vou jogar, eu vou descansar, vou me alimentar. O reserva, eu sou reserva mesmo. Isso eu acredito. É verdade. Eu sou reserva mesmo. Posso tomar um a mais, ficar até um pouco mais tarde. Pra quê? O homem não vai escalar, Se eu entrar, eu vou entrar 10 minutos finais. Entende? Aí não, você quando escala o cara, você também dá a ele uma responsabilidade que ele não tinha até aquele momento. De treinar melhor, se alimentar melhor, dormir bem e já começar. Isso funciona, gente. Edmundo, a sonhar o que você vai fazer. Mas não vale só na semana. O que você vai fazer. Não é só na semana que ele faz isso. Ele faz no ano inteiro. Não, sim. Então, não é só naquela semana que o cara vai jogar. Ele valoriza o cara desde o primeiro treinamento. Então, o cara treina melhor, treina feliz, num ambiente sadio de trabalho. E é diferente. Eu tive um treinador que a gente treinava, né? Quando não tinha jogo assim, final de semana, às vezes acontece. A gente treinava, e a última coisa que ele dizia, pessoal, vai, tipo, tinha um domingo livre. Às vezes você é eliminado de uma competição e tem aquele domingo livre, que era raro. Aí ele falava assim, olha, pessoal, não vai jogar fora a semana de trabalho, hein? Pega leve aí, pode fazer, claro. Aquilo que tá escrito ali, ó, Gabriel, Jô e Rodriguinho estão pendurados com 2 cartões amarelos. Sim. É coisa do Chita Verde? É Chita Verde. Tá responsável. O Chita Verde trouxe essa informação. Então você vê, por mais que o jogo seja contra a Ponte Preta, vice-campeão paulista, afinal foi Corinthians e Ponte, muita gente, inclusive o Chita Verde, tá pensando no derby. Não há dúvida. Logo Ele só fala no jogo de quarta-feira. Então, primeiro a gente vê ali que Jô e Rodriguinho são jogadores mais do meio pra frente. É mais fácil de evitar um terceiro cartão amarelo. O Gabriel, que é um cara bem interessante, porque ele é de contenção, é um volante e tem uma história rica no Palmeiras. Mas tem o Paulo muito Roberto palmeirense hoje, que eu conheço. Não conversei sobre isso com o Chita Verde. Prefere o Gabriel a volantes que estão lá. Fala assim, nossa, o Palmeiras tem tanto dinheiro, comprou meio mundo. E como não ficou com o Gabriel? Em 2014, 2015, com o Oswaldo de Oliveira, o Gabriel era o melhor jogador do Palmeiras. Melhor jogador do Palmeiras. Aí ele se machucou. Agora, desculpa rapidinho, tem uma alternativa. O Carille, no jogo contra o Botafogo, foi muito feliz. Ele tira o Gabriel no intervalo, recua o Maicon e bota o Marquinhos Gabriel para jogar como meia. Ganhou de 1-0 só, foi apertado e tudo. O Botafogo abriu mão dos seus atacantes e acabou sendo pressionado. Mas o segundo tempo foi 10 vezes melhor, o segundo tempo do Corinthians, do que o primeiro no jogo contra o Botafogo. Você sabe que isso daí é verdade, esses jogadores pendurados. O que o Carille faz? Ele falou, Paulo Roberto, eu vou escalar o Gabriel com 2 cartões amarelos, porque eu confio em você. Se ele tomar o terceiro, você que vai contra o Palmeiras. Imagina a motivação do cara. O cara arrebenta com o treinamento, cara. Arrebenta. Ele vai chegar no clássico, se tomar o cartão amarelo, ele vai chegar como um 13º, 12º titular. Então, esse tipo de motivação, de injeção de ânimo, de confiança que o técnico dá no jogador, o jogador não esquece. Aí ele joga pelo técnico, você entendeu? Aí o cara entra também pelo treinador. O cara... Não, e ele tem confiança no cumprimento das ordens, das determinações, porque o Corinthians é um time muito disciplinado. O Corinthians é um time que não toma muito cartão amarelo. Você vê, na fase mais aguda do Paulista, o mata-mata, o Corinthians começou com um monte de gente pendurada, lembra? Era o Fagner, jogadores assim, de linha defensiva, volantes. E o Jô estava pendurado, teve aquele lance polêmico com o Rodrigo Caio, né? Isso. Depois o cartão acabou sendo anulado lá em campo.
Mas ele confia nisso também. É um time que pode entrar em campo, cara pendurado, porque a gente mal faz falta, mal toma cartão amarelo. É sensacional. O time não treina para cometer falta. Ele treina para roubar a bola. Marcando. Quando você está organizado, e aí o mérito total do Carille, quando o time está organizado, a possibilidade de fazer falta e de tomar cartão é menor do que um time desequilibrado. Sem dúvida, o adversário é o erro. Só deixa eu tomar uma polêmica aqui, que claro. O André Cavalcante falou muito bem ali. Para mim, é a coisa mais legal, mais interessante, mais diferenciada da coletiva do Carille. Foi perguntado pro Carille o que ele achava das demissões, da saída dos técnicos dos 3 rivais. Eduardo Batista no Palmeiras, Dorival Júnior no Santos e Rogério Ceni no São Paulo. Ele disse o seguinte: 2 dessas demissões eu conheço bem, sei bem o que aconteceu e foram sacanagem. Exatamente. Então, deixa a pergunta para meus companheiros e para todo mundo pensar em casa. Quais foram essas 2 sacanagens e qual não foi sacanagem? Né? Foi sacanagem demitir o Eduardo Batista no Palmeiras? Foi sacanagem demitir o Dorival no Santos? Sacanagem demitir o Rogério Ceni? O cara disse que sabe que foi sacanagem. Ou teve alguma sacanagem interna? Que ele sabe. E que ele disse que são coisas que ficarão nos bastidores do futebol. E aí? Quem que você acha aí que foi... sacaneado? 2 foram sacaneados, um ele... Muito bem, é isso aí. Olha só, tem palpite, hein? Lá de